10 segundos. Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Traga as pessoas que precisam ouvir isso. E me permita, Senhor, ser claro e didático, Pai, objetivo, através do Seu Espírito Santo em mim, Senhor. A glória é Sua, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá. Gente amada do meu coração, que eu amo muito, a paz. João capítulo 8, ok? João capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1, tá bom? Eu vou deixar aberto aqui do ladinho, porque hoje eu não tô, como eu disse no começo, com o meu computador fico tão limitado, gente, mas enfim, os discípulos não tinham computador, então isso nunca impediu eles de pregar, não é verdade? Vamos lá, João capítulo 8, beleza? Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, assentando-se, os ensinava. Uma dica que eu dou para vocês: todas as vezes que vocês forem ler a Bíblia, antes de ler, vocês orem, tá? Para o Espírito Santo revelar as suas verdades escondidas para vocês. E segunda coisa que é interessante é que observe os detalhes. Cada detalhe que é dado tem um porquê. Aqui ele fala que Jesus ele ensinava assentado. O fato de Jesus não estar de pé para pregar mostra várias coisas. Primeiro, mostra que quando você se assenta, você está de uma certa forma se colocando no nível de quem está ouvindo. Óbvio que não estamos no mesmo nível que Jesus. É óbvio que Jesus é infinitamente mais santo, maravilhoso e incrível do que cada um de nós. Isso não há comparação. Não se compara a Jesus conosco. Mas ele fazia questão de se assentar para se colocar de uma forma uniforme, disponível, acessível. Jesus não arrotava a sua santidade, apesar dele poder. Apesar dele poder fazer isso, ele não fazia. Mas Jesus ele se colocava na mesma altura, olhando nos olhos, se importando, estando à disposição daquele coração carente. Jesus é muito incrível, cara. Ele se assentava para olhar nas pessoas. E os escribas e fariseus, agora não vai dar tempo porque tem muita coisa para falar, mas um dia eu explico para vocês os escribas e fariseus. Escribas é uma profissão, fariseu é uma, entre aspas, posição política, tá? Eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então, gente, ponto. É uma mulher que ela estava sendo acusada justamente, ok? Você poderia argumentar dizendo: ué, cadê o cara? Cadê o adúltero? Por que trouxeram a mulher? Aí você vai ver que desde aquela época existiam os religiosos falsos, porque os escribas e fariseus fizeram questão de trazer ela. Mas cadê ele? Cadê esse cara? O que a gente pode conjecturar? Que esse cara era um dos escribas e fariseus, não duvido nada. Que ele pode ter ido, ele sabia que aquela mulher tinha uma certa quedinha com ele, e eles planejaram pegar Jesus e falou: vai lá e chaveca aquela mulher que dá em cima de você, para que a gente use ela como forma de pegar Jesus. Pode ser, não sei. Ou pode ser que esse cara fosse algum cara importante e ela fosse a amante, e para proteger o cara importante, que quem sabe dava muitas doações, os fariseus trouxeram só ela, mas não trouxeram ele. Então você vai ver que é uma acusação justa, feita por pessoas injustas, mas a acusação é justa. Isso aqui não é uma acusação injusta. Isso aqui não é um pecado que não existia. Isso era um pecado real. O problema estava ali. Ela estava em adultério. Ela estava na prática do pecado. Quero que você entenda as expressões que eu vou usar. Eu vou tomar muito cuidado para trazer para vocês expressões que são propositais. Eu vou dizer palavras propositais. Ela estava na prática. Não foi algo que ela fez ou algo que ela iria fazer. Era algo que ela estava fazendo. Ela foi pega no ato. Ela não foi pega depois do ato. Porque pode ser que depois do ato ela estivesse arrependida. Ela foi pega no ato. E a lei, olha que loucura, colocando-a no meio. Então aqui você vê que colocaram ela no meio, ou seja, já tem um erro. Porque se você quer tratar uma pessoa em pecado, você não expõe. Não expõe, você trata no particular. Isso está em Mateus capítulo 18, isso está em Gálatas capítulo 6. Esse negócio de pastor que gosta de expor o irmão do pecado na congregação está errado, a não ser que ele já tenha sido exortado no particular e com testemunhas. Aí a Bíblia diz para trazer publicamente, sim, viu? Então vocês não achem que está errado
Porque isso está lá em Mateus capítulo 18. Jesus diz: traga a público para que as pessoas saibam que essa pessoa não quer se arrepender. Que ele considere um publicano, ou seja, um traidor. Jesus fala isso. Mas primeiro no particular. Primeiro, pega uma pessoa no pecado, não exponha, não fofoque, não seja maldizente. Isso é do diabo. Trata direto com a pessoa. Vai lá e fala: irmão, você está em pecado. Ezequiel 33 ensina isso, que você tem que ir lá. Se a pessoa responder usando Mateus 7, dizendo não julgueis, o não julgueis, na boca de quem não sabe o que quer dizer, é a maior desculpa esfarrapada. A pessoa que fala não julgueis, ela na verdade está dizendo: me deixe pecar e não enche o meu saco. Você fala: irmão, você está em pecado, não julgueis. Em outras palavras, ele está falando: me deixa, eu quero continuar no erro. Não julgueis é uma desculpa esfarrapada daquele que quer continuar no pecado. Sabe qual é a aplicação literal do não julgueis? É quando Jesus diz assim: você não pode julgar aquilo que você será julgado. Ou seja, Jesus está dizendo sobre a hipocrisia de quem condena fazendo o mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele não está te proibindo de julgar o seu irmão no sentido de corrigi-lo. Muito pelo contrário. Hebreus no capítulo 3, a partir do verso 13, ele diz claramente: exortai-vos uns aos outros durante o dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça no engano do pecado. É uma ordem. Então eles estavam certos em pegar a mulher no adultério? Sim, pegar a mulher lá no erro. Mas eles deveriam ter exortado, perdoado, orado por ela, e aí ela ia ser tratada por Deus. Mas eles fizeram o que hoje muitas igrejas adoram fazer. Ao invés de ir no particular com a pessoa, expõe, traz e põe no meio. Esse pôr no meio é isso. É nojento, isso é ridículo. Isso não é a nossa função. Isso não é o nosso papel. Isso não é o que Deus espera. Se você está fazendo isso achando que você está sendo justiceiro, você está sendo desobediente. Você não está agradando a Deus ao fazer isso. Quando você chega e expõe o pecado de uma pessoa: gente, fulano fez isso, fulano é pai, sem você ter falado no particular, você está se tornando um escriba, um fariseu, um incrédulo, porque você está desobedecendo o que Jesus disse. Fala no particular, depois leve testemunha. E se com essas duas tentativas a pessoa não quiser acertar, aí você pode trazer publicamente. Ok? Combinado? Colocando-a no meio, deixa eu tirar o sonzinho aqui, porque senão vai ficar me atrapalhando. Aí. E colocando-a no meio, disseram: mestre, é um falso de uma figa. Jesus não é mestre, Jesus é Senhor. Jesus ele é mestre de quem ele é Senhor. Mas se a pessoa só considera Jesus mestre, ele não é Senhor. Se ele é meu Senhor, ele é meu mestre. Mas se ele é só meu mestre, ele não é meu Senhor. Na prática, quem considera Jesus mestre? Jesus é uma pessoa boa, Jesus diz coisas boas, Jesus é interessante, o que ele fala é bonito. Mestre, ele é um bom mestre. Mas nem todo mundo que trata Jesus como mestre trata Jesus como Senhor. O que é Senhor? Senhor é quem se submete, é quem obedece, é quem descansa, é quem deita no colo. Você não deita no colo do seu mestre. Um cara que te ensina, por exemplo, na faculdade, o mestre lá, o professor, ele não... Você não tem intimidade com ele, apesar dele ser seu mestre. Ele te ensina, você aprende, você está lá, né, sugando o conhecimento dele. Mas ele não é seu Senhor, ele não é seu amigo, ele não é seu pai. Você não dorme no colo dele, você não é consolado, ele não enxuga suas lágrimas. Então Jesus ele vai muito além de ser mestre. Quem chamava Jesus de mestre, na Bíblia, raras as vezes o tratavam como Senhor. Preste atenção, toda vez que alguém chama ele de mestre, poucas vezes era alguém que tratava ele como Senhor. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei mandou Moisés que essas mulheres, ou homens, né, os adúlteros no caso, sejam apedrejados. O que o Senhor diz? E eles diziam isso tentando a Jesus, para que tivessem motivo para acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Poderia fazer muitas conjecturas do que ele estava fazendo aqui. Muita gente dizia que ele estava escrevendo pecados das outras pessoas. Muita gente dizia que ele estava escrevendo a sentença de pecado dela e depois ele ia apagar. Enfim, tem várias conjecturas, não vou entrar hoje. E tornando a inclinar... Desculpa, pulei. E ele escrevia com o dedo em terra. E como insistissem, perguntando-lhe, Jesus se levanta...
Rapaz, a figura de Jesus se levantar é a figura da palavra de Deus trazendo a sua soberania. Quando Deus se levanta, estão te acusando e Deus se levanta. O problema está torando e Deus se levanta. A dúvida vem e Deus se levanta. O meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Eu não lembro qual é o capítulo, acho que é capítulo 8 de Jó. O meu Redentor vive e se levantará para me salvar. O levantar de Deus é uma figura de Deus entrando em ação. Ali o amor de Jesus, soberano, divino, a partícula divina do Jesus homem, ela se levanta na autoridade que ele tinha, e ele diz assim: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E abaixou-se de novo para escrever na terra. O que eu acho inteligente aqui de perceber é que quando você vê hoje um ímpio, tá? O ímpio que eu digo é um incrédulo. Quando você vê um incrédulo hoje usando este texto, oh Jesus Cristo, cadê a imagem aqui? Tá aqui. Quando você vê um incrédulo usando esse texto hoje, dizendo: aquele que não peque, atire a primeira pedra, ele está subentendendo que não haverá pedrada. Ele fala assim, eu vou dar um exemplo. Eu vi hoje uma notícia de uma mulher que era pregadora, se dizia pastora. Eu não me importo muito com o título, tá? Não existe pastora. Enfim, não importa se existe ou não existe, o que existe é a função. Alguém tem que cuidar de pessoas. E mulher pode cuidar de outras mulheres, ou inclusive de outros irmãos, até se necessário for. Mas a função existe, ponto. Se o título não existe, não me interessa. Eu não ligo para título. Esses dias um cara quis encher minha paciência dizendo: você não é pastor, só Jesus é pastor. Eu falei: querida, é verdade, eu não sou o bom pastor é Cristo. Mas se ele me colocou para cuidar de gente, eu vou cuidar. E cuidar de gente é pastorear. Então eu, Dani, não tenho título nenhum. Meu título é pecador salvo pela graça. Esse é meu título. Mas a função de cuidar de pessoas nós temos. Isso não quer dizer porcaria nenhuma. O título não é porcaria nenhuma. Isso aí, quem gosta de título é quem quer glória para si mesmo. Ok? Você quer saber quem é uma pessoa de Deus? Eu vou falar isso sempre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você olha aos pés de quem ela deposita a glória das suas obras. Preste atenção nisso. Aos pés de quem ela deposita a glória do que está sendo feito. O cara que é idólatra de si mesmo, ele quer glória para si. Meus números, meus seguidores, meus dons, meu dinheiro, meu canal, minha igreja, meu nome. Ele deposita a glória para ele. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo deposita aos pés de Jesus. É dele, é por ele, é para ele. É Jesus que interessa. O que importa é que ele seja engrandecido. O que importa é que as pessoas creiam. O que importa é que elas sejam salvas. É isso que importa. Grande porcaria ter nomes conhecidos. O que isso... Caramba, véio, isso não resolve nada. Isso aí é coisa de gente carente. A gente é adolescente que sofria bullying e hoje ele quer ser idolatrado, hoje que ele está velho. Deus me livre. Seja engrandecido, Senhor Jesus. Que nós possamos diminuir para que ele cresça, velho. É assim que funciona. E aí Jesus, ele vira, e quando ele fala aquele que pecou de novo, aquele que pecou que atire a primeira pedra, você vai ver o ímpio, ele pega esse texto e ele fala assim: olha, tá vendo? Jesus não deixou apedrejar. Então eu posso continuar no erro porque ninguém vai me apedrejar. Porque quando a pessoa tá errada, ela tá errada, aí vem outra pessoa e exorta, ela fala assim: ei, você não pode me apedrejar. Jesus disse que ninguém pode me apedrejar. Jesus não disse isso. Jesus, ele disse assim: entre vocês, aquele que dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus diz isso? Porque dentre eles... Só um pause aqui. A pastora, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque essa pastora, ou pregadora, pouco importa, ela abandonou o evangelho para vender fotos nuas. E estava no site da UOL como matéria ali de início, de capa, como se fosse uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa, isso é horrível. É horrível. E aí você vê que perdeu-se a noção de santidade. Ela não tem noção nenhuma de santidade. Ela disse, eu olhei lá no Instagram dela, falei: isso não é possível, essa notícia, e cliquei. Aí o Instagram dela tá dizendo assim: hoje eu entendo que o que importa é eu ter o meu dinheiro, é eu ter o meu poder, é eu ter capacidade. Ela escreveu assim: a minha alegria está em ter tudo aquilo que eu quero. Jesus, a minha alegria não é essa não. Minha alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Perdeu-se essa noção de santidade. Meu dedo é torto pra caramba. As pontinhas são tudo tortas. Eu não sei, o cara perguntou, mas parece um rastelo de arrancar. Mas quando Jesus, ele diz assim: olha, se vocês têm algum pecado, atirem a primeira pedra. Como ninguém atira, então o ímpio traz essa afirmação de Jesus dizendo: olha, eu posso ser pecador,
Eu posso continuar no erro, eu posso vender foto pelado se eu quiser. Por quê? Porque afinal de contas ninguém pode me apedrejar, porque todos vocês pecam. Mas vocês estão esquecendo de uma coisa muito grave. Vocês estão esquecendo que quando Jesus diz isso, ele diz assim: olha, dentre vós, porque eu posso tacar a pedra no pecador, e eu farei isso. Eu farei porque eu não posso deixar o pecador sem a recompensa do seu pecado. Eu quero mostrar para vocês um texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só. Por que quando eu digo Jesus não pode? Por quê? Rapaz, é muita coisa para falar. Eu vou falar tudo aí, eu não importo com o tempo não. Se você precisar sair, Deus abençoe. Mas vamos falando. Olha, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez por meio do seu corpo, sejam coisas boas ou sejam coisas más. Deixa eu explicar uma coisa para você, antes de eu voltar para essa dúvida. Todos pecamos, todos são pecadores, todos nascem pecadores, todos nascem desgraçados. A Bíblia diz, desgraçado não é palavrão, desgraçado significa aquele que não tem a graça de Deus, aquele que é desprovido da graça, carente da graça, desgraçado. Todos nascemos desgraçados, todos nascemos perdidos, todos nascemos pecadores. Aí a criança nasce um anjinho. Não, anjo é uma coisa, criança é outra. Ser humano não é anjo, anjo não é ser humano. Não vira anjinho, não vira estrela. É ser humano de um lado, é anjo do outro. São seres absolutamente diferentes, estruturas diferentes, são existências diferentes, são potestades diferentes. Um não vira o outro. Seres humanos nascem no pecado, eles nascem em pecado. Isso está em Romanos 3, isso está em Salmo 14, isso está em Salmo 51. Em pecado fomos gerados. E a Bíblia diz também, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, ou no início da Bíblia em Gênesis, ele diz que a alma que pecar morrerá. Rapaz, se eu for e roubar um carro, se eu roubei o carro, roubei um carro de alguém, a lei está estabelecida dizendo que eu tenho que pagar por ter roubado aquele carro. Então, se eu roubei o carro, eu estou em dívida com a justiça. O salário do roubo do carro é prisão. Tá lá. Ou se eu não, por exemplo, a pensão, eu não paguei a pensão. Se eu não pagar pensão, o salário de não pagar pensão, o resultado de não pagar pensão é prisão. Aqui no Brasil é assim, prende. A lei diz isso. Então eu não me torno um pecador porque eu pequei. Eu peco porque eu nasci em pecado, eu nasci devedor. E quando Jesus olha para mim como criatura, ele olha para mim com ira. Vocês acham que Deus olha com amor? Ele olha com misericórdia, mas ele também olha com ira. Por quê? Porque ira, a palavra ira na Bíblia não é raivinha. Ai, que raivinha, isso é coisa humana. Deus não tem isso. Deus não tem raivinha. Ira, a ira divina, em inglês eu gosto, chama wrath. A ira, raiva, no sentido divino, é a necessidade que a justiça seja feita. Então, nesse sentido, todos aqueles que pecaram, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Eles têm que pagar, porque Deus não deixa aquela dívida em aberto. Se o cara cometeu, ele tem que pagar pelo que ele cometeu. E nesse sentido não importa o pecado. Apesar de ter sim pecadinho e pecadão, existe uma escala, existem pecados com consequências muito mais graves, mas espiritualmente falando, aquele que roubou R$1 e aquele que roubou 100 é ladrão e tem que pagar por ser ladrão. Aonde que está a grande maravilha do que Jesus fez? A maravilha está porque Jesus, olhando para a humanidade e sabendo que o ser humano não tinha como resolver o seu problema, e ao mesmo tempo Jesus não podia ignorar aquele pecado. Ele não podia, porque se ele ignorasse o pecado, ele se tornava mentiroso. Se Deus ele dissesse assim, olha, não vou levar em conta o seu pecado, vou esquecer, Deus se torna pecador. Porque ele disse que a alma que pecar tem que morrer. Quando Deus diz, a palavra dele estabelece algo que ele não pode ir contra a sua própria palavra. A palavra de Deus lançada, a profecia, a promessa, é uma garantia do próprio Deus de que aquilo vai acontecer. E o fato de Deus ser justo envolve o fato de que ele tem que cumprir a sentença. É como se fosse uma pessoa que dissesse assim pro filho, olha filho, se você não comer todo o seu prato de comida, você não vai sair lá fora para brincar. Se você faz o seu filho, ele não come tudo, e se você vai lá e deixa ele brincar, você está ensinando a ele que há justiça em ser pecador. Você tem que chegar e se você deu uma lei, você tem que cumprir. Você como pai, você tem que cumprir, velho.
Se você falou para ele, olha filho, se você não comer tudo, você não vai brincar, e ele não comer tudo, você não pode deixar ele brincar. Senão você vai ensinar aquele menino que há vantagem em ser transgressor. Então você tem que tomar muito cuidado com as leis que você estabelece, para que você não dê leis impossíveis de ser obedecidas. Você tem que tomar muito cuidado. Então Deus, ele não é assim. Ele não é um Deus mentiroso, ele não é um Deus injusto. Inclusive no cumprimento da justiça, inclusive na punição, ele não pode ser injusto. E ele disse, a alma que pecar morrerá. Mas aí entra um problema. Por quê? Porque Deus ama a gente. Deus ama. E Deus não quer que nós sejamos destruídos pelos nossos pecados, porque o salário do pecado só é morte. Então o que Jesus faz? Jesus é genial. Jesus, ele vem e Jesus, ele assume o meu pecado. Ele assume o meu velho homem. Ele vem e me abraça, e ele não me deixa morrer sozinho. Jesus na cruz, ele não morre por mim. Jesus, ele morre comigo. Romanos 6 diz que nós morremos com ele. Eu morri com Cristo. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Quando Jesus, ele morre naquela cruz, o meu homem velho, morre junto. Se houve morte, houve quitação da dívida. Morrendo-se o devedor, morre-se a dívida. Então o que é interessante é que, quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que haverá um julgamento, que julgamento é esse se eu já fui condenado na cruz? Esse julgamento é de galardão. E aqui ele vai julgar as coisas boas e as coisas ruins que nós fizemos. Todos passaremos por esse julgamento. Esse julgamento mostra que Jesus é aquele que pode dar a pedrada. Então usar esse texto para dizer, olha, Jesus disse que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, então o meu pecado ficará sem pedrada. Não! Se você não morrer com Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não nascer de novo pela fé, você vai receber essas pedradas, mas em vez de ser minha, será do próprio Deus. Aqueles que desobedecem serão lançados para a condenação eterna. Isso é muito forte. Porque quando as pessoas usam o texto de João 8, elas dizem assim, tá vendo? Jesus não deixou dar pedrada na adúltera, logo adultério não leva pedrada. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que o adultério levará sim pedrada, mas não de outros pecadores, mas levará a condenação do próprio Deus, porque Deus não pode mentir. E se ele disse que o pecado, o salário é morte, se não houver morte de cruz, haverá morte espiritual, que é o inferno. O inferno é a morte espiritual, é o afastamento eterno de Deus. Aí você deve olhar e falar assim, meu Deus, então estamos todos ferrados. Quem poderá nos defender? Olha o que Jesus faz com essa mulher. Quando ouviram isso, que aquele que não tivesse errado, que fosse o que tá... Gente, que inferno, tá coçando o nariz aqui. Pronto, melhorou. Repreendido no nome de Jesus. Quando eles ouviram isso, eles ficaram com consciência pesada e pensaram, é verdade, esse homem está falando a verdade, porque ela é adúltera, mas eu sou mentiroso. Ah, ela é adúltera, mas eu sou fofoqueiro. Ah, ela é adúltera, mas eu sou viciado em bebida, sou dominado pela bebida. Ela é adúltera, mas eu assisto pornografia, que é uma forma de adultério também. Então a questão não é igual, por exemplo, pegaram lá o vídeo do ator que morreu e quiseram argumentar dizendo, olha, ele tinha, biblicamente falando, isso é pecado, né? O pecado da relação com o mesmo sexo. E daí, se você é crente e mente? E daí que ele fazia isso, se você é crente e enfim, e cita um outro pecado? Gente, a diferença aí não é, a questão aí não é que cada um tem o seu pecado e tá tudo bem. Não, eu tenho pecados, eu peco todos os dias, mas eu fico desesperado para não permanecer no pecado. Essa é a diferença. A diferença de quem crê e quem não crê não é que quem crê não peca. Não é verdade. 1 João capítulo 1 verso 8. Se nós dizemos que não pecamos, nós somos mentirosos. Quem é o mentiroso de uma figa que vai chegar aqui num vídeo e vai falar assim, olha, porque eu não peco, eu não erro. Mentira! Quase falei um palavrão agora que eu levei um susto do prato caindo aqui, vocês não ouviram? Falar um palavrão, pensar uma besteira.
fazer uma besteira, ter incredulidade, ter medo, ansiedade. Gente, ansiedade não sendo patológica é pecado, é incredulidade, é dizer que Deus não é poderoso o suficiente para me cuidar, é mentira. Eu não posso duvidar de Deus desse jeito. Que vida horrorosa é essa? Deus falando, eu amo e te cuido. Ai, será? Eu amo e te cuido. Ai, Deus, será? Tô tão preocupado. Eu tô falando que eu amo você e cuido de você. Ai, eu não sei, não tenho certeza. Isso é pecado. Isso é chamar Deus de mentiroso, isso é blasfemar. A questão não é ser adúltero ou não ser adúltero, não é ter adulterado ou não ter adulterado, porque eu conheço pessoas que nunca adulteraram e que não vivem uma vida santa com Jesus, que não manifestam nada, que são uma vida morna, que está lá só esquentando o banco, fica lá com a bunda sentada lá e não faz nada, mas nunca adulterou. Agora eu conheço cara que já adulterou, que fez besteira, mas que ele se arrependeu, ele foi transformado, o Espírito Santo mexeu com o cara, ele ouviu a voz do Espírito, ele aceitou, ele se arrependeu, ele busca Jesus, e hoje o cara é um fenômeno. O Espírito Santo na vida dele faz maravilhas. Então assim, a gente fica olhando, fez, pecou, errou. Cara, se você for contar pecados, você fica louco. Jesus não faz isso com a mulher adúltera. Olha aqui, olha a relação de Jesus com a adúltera é a reação de Jesus com a igreja. Jesus tratando com a mulher na Bíblia é Jesus tratando com a igreja. Presta atenção, como é que Jesus trata as mulheres na Bíblia? É Jesus tratando a igreja. Ele pega uma mulher que era adúltera, ela era adúltera, não há dúvida de que ela pecou. A questão não era se ela tinha pecado ou não, ela tinha pecado. Mas olha só a reação dela. Jesus não viu mais ninguém acusando aquela mulher. Isso aqui é uma forma de Jesus mostrar que quando é a hora de julgar, é Ele. Na hora do julgamento, na hora da salvação, é eu e você. Cadê as pessoas para te acusar ou te salvar? Não tem ninguém, Jesus. Não tem, porque na hora do julgamento, na hora da salvação, sou eu e você. Por isso que ficou só Jesus e ela. Salvação individual. Porque na igreja eu conheço um pastor que é falso. Porque não sei quem, não sei o que. Problema deles. Responderão a Deus. Fulano é bandido, responderá a Deus. Fulano é traidor, responderá a Deus. Mas fulano é crente e bate na mulher, responderá a Deus. Mas fulano... responderão a Deus. E você? O fato é que não adianta eu justificar a minha falha na minha intimidade com Deus usando as outras pessoas. O fulano lá é péssimo crente, então eu vou ser também. O fulano lá, ele é pastor, mas eu vi ele indo na zona. E eu já vi vários, viu? Uma vez eu fui pregar para um travesti e ele me contou de pastores de Taubaté, conhecidos, que tinham um programa com ele. Eu jamais vou dizer o nome, não sou louco. Mas eu vi pessoalmente. O travesti falou pra mim, falou, você vai pregar pra mim também? Fulano já vieram pregar. E acabaram na cama comigo. Aí o que eu vou fazer? Vou desistir do evangelho. Não, porque olha aí, dizem que são pastores e são todos mentirosos. E daí? Vou responder a Deus. Na hora do julgamento, na hora do tratar divino, Jesus, quando ele se levanta, rapaz, eu imagino que a face dele muda, porque ali você vê a face divina de Jesus. O livro de João, diferente dos outros evangelhos, o foco dele é mostrar o Jesus Deus. O livro de Mateus mostra Jesus o Messias, o cumpridor das profecias do Velho Testamento. É um livro para convencer os judeus de que Jesus era o Messias do Velho Testamento. Esse é o livro de Mateus. O livro de Marcos é um livro que mostra o poder de Jesus. Os romanos, que foi o povo para quem Marcos escreveu a sua carta, quando ele foi pregar em Roma com Pedro, eles eram um povo que gostava de poder, de governo, de domínio, de heróis, super-heróis. Então mostra um Jesus repreendendo demônio, um Jesus curando, um Jesus andando sobre as águas. Era o Jesus do poder. O poder de Jesus. O livro de Lucas, como Lucas ele era um médico e ao mesmo tempo um detetive, um historiador, é um livro cronológico. Ele é mais preocupado com a ordem cronológica das narrativas. E como muito provavelmente foi Maria que citou muitas coisas para Lucas, tem conversas íntimas de Maria que só tem no livro dele, tá? Isso aí é uma conjectura. E João não, João quer mostrar Jesus, o Deus. E aqui ele levanta e ele olha para aquela mulher como juiz e diz assim, olha, preste atenção, mulher.
Não interessa se eles te acusam de adultério. Não te importa o que eles falam. Porque na hora mesmo, na hora do julgamento, na hora do trono branco, na hora de separar bodes e ovelhas, na hora de tocar trombeta e chamar pelo nome, eu sei quem é meu e quem não é meu. Eu tenho o poder de dar pedrada ou de estender a mão e dar a vida eterna. Eu que tenho esse poder. Por isso que Jesus arranca todo mundo, falando: meu negócio é com você. Você não tem que passar pelos outros. Meu negócio é com você. Isso é muito forte, velho. Quando Jesus ele olha para ela e fala: ei, você viu seus acusadores? Cadê eles? Quando eu me levanto, cadê os homens? Quando a minha palavra basta, cadê a palavra dos homens? Quando a minha opinião é que interessa, cadê a de todo mundo? Enquanto as pessoas falavam, Jesus estava quietinho ali. Mas quando precisou da palavra divina, ele se levanta e todo mundo cala a boca. Todo mundo. A Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos. Pá. Então a pergunta é: Dani, mesmo os salvos serão julgados? Sim. Mas é um julgamento de condenação? Não. Porque se fomos salvos, passamos da morte para a vida. João capítulo 5. Passamos da morte para a vida. Então que julgamento é esse? Recompensas eternas. Galardão. É outra coisa. Todos os salvos são salvos do mesmo jeito. Mas nem todos os salvos vivem a santidade do mesmo jeito. Ok? São 3 processos da salvação. Primeiro, justificação. Ou seja, todos são justificados em Cristo Jesus. Ou seja, todos os que creem morrem com Cristo e ressuscitam com Cristo. Todos os que creem são salvos do mesmo jeito. Justificação é a mesma para todo mundo. O segundo processo é a santificação. A santificação não é igual. Quanto mais você me buscar, quando me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Rei Asa, Deus está com você enquanto você estiver com Ele. Se você o buscar, você o encontrará. Mas se o deixar, Ele te deixará. Deus não se afasta. Eu que posso me afastar. Se eu me afastar, Deus não se afasta. Ele fica paradinho. Ele está no trono. Ele não sai do trono. Se você começa a se afastar de Deus, ai, Deus está distante. Nunca esteve. Você que saiu de perto, Ele está no mesmo lugar. Ele está no trono. Então a santificação significa uma revelação diretamente proporcional ao interesse pessoal de cada pessoa. Isso é santificação. Uma revelação pessoal de Deus diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais busca, mais encontra. Se eu busco, Ele vai se revelar. Se eu clamo, Ele vai me responder. Se eu estudo, eu vou conhecê-lo mais. Se eu tiver mais ousadia, eu vou manifestar mais o poder. Se eu buscar de todo o coração, eu vou viver mais experiências. Então, apesar de todos sermos justificados do mesmo jeito, o processo da santificação é diferente. E isso não envolve tempo, isso envolve interesse. Conheço pessoas que com 1 ano de igreja já estão muito mais longe na caminhada com Deus do que pessoas com 10 anos. Não envolve tempo, envolve interesse. Santidade é uma questão de interesse. E nós temos o último processo, que é a glorificação. A glorificação é o dia em que o Senhor Jesus nos levar para sempre com Ele. Seja pelo arrependimento, seja pela... arrependimento não. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. A glorificação é o fim do processo. Então é interessante que, quando você olha a reação de Jesus com a adúltera, olha aqui. Mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, ninguém me condena, não tem mais acusadores, não tem ninguém. Então o Senhor Jesus diz: eu também não te condeno, vai. Esse vai mostra o perdão de Jesus sendo derramado sobre aquela mulher. Ela recebeu perdão. Por quê? Porque quando ela estava ajoelhada, quando ela estava chorando, quando ela estava acuada pelos seus acusadores, o coração dela demonstrou arrependimento. É difícil demonstrar arrependimento quando você é pego no flagra, porque muitas vezes a pessoa que ela é pega no flagra, ela diz se arrepender, porque na verdade ela quer minimizar os danos da consequência de ter sido pega no flagra. Então muitas vezes o arrependimento causado por um flagra, ele não é verdadeiro. Eu não posso julgar porque cada caso é um caso, mas na maioria das vezes o arrependimento sincero é quando há desejo de mudança, não peso na consciência. O remorso é peso na consciência, o arrependimento é mudança. Judas teve remorso, porque ele sentiu um peso e ele não voltou a ser discípulo. Ele não voltou a procurar a presença de Deus. Se ele tivesse voltado a procurar a presença de Deus, Judas teria encontrado perdão.
Mas o fato ali que mostra que ele não teve arrependimento é que ele não buscou a presença de Deus, ele procurou se matar. Ele procurou resolver o problema com as próprias mãos. Ele teve peso na consciência e esse peso levou-o a se matar. Então Judas, ele não se arrependeu. Pedro é diferente, porque quando Jesus chega na praia e Pedro vê Jesus, Pedro pelado, Pedro estava pelado, Pedro pula e vai nadando, desesperado pelo reencontro. E ele encontra Jesus e o Jesus oferece um peixe para ele. É lindo ali, porque Pedro negou Jesus em volta de uma fogueira. E perguntaram 3 vezes, você estava com ele, não estava? E ele nega 3 vezes. E Jesus, ele recria aquela situação. Ele coloca ele e Pedro em volta de uma fogueira. E ali ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro dá a chance. Pedro recebe de Jesus a chance de restauração. E quando ele é oferecido a restauração, Pedro não fica de justificativas. Ah, mas eu não mereço. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não sei o quê. Cara, é o cara sendo afogado. Ele está afogando e alguém joga uma boia. Quando você joga uma boia pro cara que está afogando, ele não para questionar qual é a marca, ou qual é a cor da boia, ou se aquela boia foi aprovada pelo Inmetro. Ele não quer saber, ele precisa de salvação. Você joga a boia, ele agarra. O pecador arrependido, quando ele vê a mão de Jesus estendida, ele não justifica, ele agarra. Essa é a diferença do arrependimento. Essa menina se arrependeu. Essa menina falou assim, Senhor, ninguém me condena. E Jesus fala, ó, eu também não te condeno. E aí que vem o grande X da questão. O grande X da salvação não é o se adultera ou não adultera. É quando Jesus diz assim, vá e não viva mais no pecado. Quando Jesus fala não peques mais, ele não está dizendo que ela nunca mais iria pecar. Isso é impossível. Mas Jesus, ele quer dizer assim, nunca mais viva no pecado. Olha só, em 1 João, capítulo 5, ele mostra, para mim aqui, é o grande texto sobre salvação. Para mim está aqui. 1 João, capítulo 5, verso 18, diz assim, sabemos que todo aquele que nasceu de novo não vive no pecado. Algumas traduções trazem aquele que é nascido de Deus não peca. Está errado. O texto correto, o grego correto é um gerúndio. Aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. É isso que é o X da questão. Eu sou pecador hoje, Dani? Sim, porque eu ainda peco. Mas não porque eu não permaneço no pecado. Hoje eu estou salvo? Sim, porque eu já nasci de novo em Cristo Jesus. E ainda não, porque eu ainda não fui glorificado. Então é sim, mas ainda não. Ah, Dani, isso é heresia. Então olha aqui, querido, vamos ler junto, ó. Hebreus, capítulo 10. Olha que texto interessante aqui, ó, sobre salvação. Hebreus, capítulo 10. Agora a gente vai começar a nossa questão mais filosófica do negócio. Olha só, Hebreus 10, verso 14. Grava esse texto na sua cabeça para sempre. Eu vou repetir para você decorar. Porque com um só sacrifício, algumas outras traduções vão trazer oblação, é sacrifício, tá? Porque com um só sacrifício, preste atenção nos tempos verbais, ele aperfeiçoou. Isso aqui está querendo dizer sobre justificação, tá? Aperfeiçoou, ele já me tornou perfeito. Perfeito, biblicamente falando, não é infalível. Perfeito significa preparado para as boas obras. É por isso que Efésios 2 diz que fomos gerados em Jesus para as boas obras. Vou dar um exemplo. Se eu pegar para você aqui uma caneta, essa caneta ela é boa para mexer uma sopa? Não. Ela é boa para mexer sopa? Não, ela é horrível. Ela não foi feita para isso. Mas ela é perfeita para escrever. Se a caneta é um objeto perfeito? Não, mas ela é perfeita para escrever. Ela é perfeita, ela foi feita de uma forma plena para algo. Ela foi feita de forma perfeita para escrever. Por isso que eu e você somos aperfeiçoados. Nós fomos feitos perfeitos para as boas obras em Cristo Jesus. A salvação foi perfeita. Por isso que diz, ele aperfeiçoou os que para sempre são santificados. Então ele tá colocando aqui, ele está postando aqui para mim duas realidades. Uma que já aconteceu e outra que está acontecendo.
Ele está mostrando que eu já fui salvo pelo sacrifício, justificação, e eu estou sendo salvo de mim mesmo diariamente, onde cada dia mais eu sou menos eu e mais ele. No sentido de perder a minha individualidade? Não, mas no sentido do meu velho homem não dominar os meus desejos. Hoje eu caio em pecados que daqui a um tempo eu vou cair menos. E hoje eu não caio em pecados que antes eu caía. Hoje eu sou muito mais amigo de Deus do que eu era um mês atrás, mas eu ainda não sou infalível e nunca o serei. Por quê? 2 Coríntios 5 diz: ainda que estamos neste corpo de carne, neste tabernáculo terrestre, nós gememos. Por que nós gememos? Porque queremos ser revestidos, queremos ser despidos. O que Paulo está querendo dizer? Em outras palavras, ele está falando assim: eu não vejo a hora de arrancar essa carne e mandar essa carne pro pó, pro caixão. Vai pro caixão, carne. E a minha alma será levada para sempre com o Senhor, estarei para sempre com Ele, livre deste corpo pecador e asqueroso. Então a questão não é não adulterar, não pecar, não mentir, você vai. Mas a questão é que em Jesus, cheio de Espírito Santo, quando eu estou pleno da presença, ainda que eu venha a cair, o arrependimento é o seguinte: é Senhor, eu fiz, mas eu não quero mais. Eu errei, mas eu não quero mais errar. Essa é a diferença do que crer. Nunca foi uma questão de não errar. Nunca foi uma questão de ser perfeito no sentido de infalível. Não existe esse texto, não existe essa ordem, não existe essa expectativa da parte de Deus. Deus nunca esperou que eu e você fôssemos infalíveis, porque Ele conhece a raça humana, Ele conhece a natureza terrena, Ele conhece a nossa velha criatura, Ele conhece a carne, Ele conhece. Mas Jesus tem uma esperança em nós, que é Ele mesmo, na verdade, de que ainda que venhamos a tropeçar, o que a gente vai fazer? Vamos lá ver, 1 João capítulo 1 João 1, olha que interessante isso. Isso é lindo demais, velho. Eu vou dar um exemplo para vocês na prática. 1 João capítulo 1 fala assim, ó. Eu vou repetir o que eu já disse, tá? Não, vamos. Ah, que ótimo, vou ler tudo. A partir do verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Cristo, ou seja, se dissermos que somos salvos, se dissermos que somos filhos, ok? Comunhão é isso, é intimidade, é hebron, é amizade, é união. Se dissermos que temos união com Cristo, que é o verdadeiro batismo de Romanos 6, mas andarmos nas trevas, ele não diz tropeçarmos nas trevas, ele não diz cairmos nas trevas, ele não diz de praticar no sentido de um tropeço de caminhada, ele não fala isso, ele fala, se você diz que tem comunhão com ele, mas tem comunhão também com as trevas, no sentido de continuidade de pecado, você está sendo mentiroso, e você não está praticando a verdade. Interessante que ele não fala crer na verdade, ele fala praticar a verdade. Por que prática? Porque é um exercício de aprendizado. Praticar Jesus, eu pratico Jesus, eu pratico os dons, eu pratico santidade, eu pratico a ousadia, eu aprendo conforme vou fazendo, eu aprendo conforme vou vivendo, eu aprendo conforme vou me entregando. Hoje, pregar o evangelho para mim é muito mais fácil do que há 5 anos atrás. Por quê? Primeiro, porque Deus ele vai se aperfeiçoando em mim, e segundo, porque eu vou aprendendo com a prática. Você vai aprendendo a ouvir a voz, você vai aprendendo a obedecer, você vai aprendendo a fugir. Por isso que o jejum é excelente, porque você aprende no jejum a dar ordens para os seus desejos carnais. Essa é a função do jejum, é você aprender a dominar os seus instintos carnais enquanto você aumenta a sua intimidade com Deus. Jejum não é para ganhar coisas, jejum não é para pedir coisas, jejum não é para trocar coisas. Jejum é para você negar os seus desejos carnais, aprender a ter mais intimidade com Deus, e enquanto você está tendo intimidade, aí você vai orar, clamar, e Deus vai te ouvir e vai te responder. Entende? Continuando aqui. Se, porém, andarmos na luz. Coisa linda, andar na luz. O que é andar na luz? É andar na verdade, é andar com a vida escancarada. Minha vida é um testemunho, gente. Pode olhar, pode ver celular sem senha. Pode olhar tudo que você precisar. Entra na minha casa, veja como é que eu sou, como é que eu cuido da Elinéia, vê como é que eu cuido dos meus pais, vê como é que eu sou amigo. Grande porcaria você me conhecer pela internet e não me conhecer ao vivo, porque eu posso fazer uma personagem. E aí, você pode ouvir o que eu falo e você ser salvo pelas palavras do Senhor que eu prego, mas eu mesmo vir a ser reprovado, caso eu não seja dentro de casa a mesma coisa que eu sou aqui. Por isso que ele fala luz. Luz é verdade, luz é exposição, luz é não fazer nada escondido. 2 Coríntios 4, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Não, nada no oculto. Traga a sua vida à luz, confesse a Deus o seu pecado. Eu confesso as minhas dificuldades, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que eu sou humano e eu sei o quanto que Jesus já tem me transformado.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, então teremos comunhão, além de comunhão com Cristo, uns com os outros. Porque não tem nada pior do que amigo falso. Gostoso é amigo verdadeiro. Eu gosto de quem confessa pecado. Eu suspeito de quem arrota a santidade, mas eu amo quem confessa pecado, porque eu sei que é uma pessoa que não está preocupada com a própria imagem, mas ela quer saber do Senhor Jesus na vida dela. Ela quer saber de ser transformada. Ela não... Nossa, Jesus Cristo, que coisa linda. O cara chega pra mim e fala: Dani, olha, eu tô com esse problema. Dane-se o que você vai achar. O que eu quero é ser liberto disso. Eu falo: glória a Deus, meu irmão. É isso. É vomitar as coisas que te aprisionam para que haja liberdade na luz de Cristo. Que horror! Essas igrejas que ensinam assim: ai, só pode tomar ceia quem não pecou. Bando de hipócritas que erraram e dizem que são perfeitos, e dessa forma eles mentem, dizendo que eles não têm pecado, e assim eles vão pressionar, eles vão sugar as energias do irmão que quer ser sincero. Ele olha e fala: mas como é que vocês conseguem não pecar? Como é que vocês conseguem não errar? Eu não consigo. Esse irmão é sincero. Se você anda na luz como Cristo está na luz, você tem comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A ordem correta aqui é o seguinte: a ordem não é eu confesso e sou perdoado. Não é isso. Ok? Você não confessa e é perdoado porque confessou. Porque se fosse assim, o perdão se tornaria uma consequência da confissão. Eu vou espirrar. Eita glória! É o pó. O perdão não é uma consequência da confissão. Porque o perdão não é meritocracia. É o contrário. Pelo fato de ter sido perdoado e justificado, pelo fato de ter sido salvo, pelo fato de Cristo ter te resgatado e o Espírito Santo habitar no teu coração, porque isso é uma realidade, então o pecado te incomoda ao ponto que você não consegue guardar. Aí você vai pegar aquele pecado e você vai confessar. Por quê? Porque o Espírito Santo no teu coração vai te constranger no amor de uma forma, não de medo de inferno. Não é medo de inferno. Mas é porque você vai falar assim: gente, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão bom, Jesus cuida tanto. E como é que eu retribuo esse amor? Pecando. Rapaz, eu não mereço o amor de Jesus. E aí você olha, Jesus está lá olhando para sua cara e falando assim: filho, eu amo você, cara. Bora, meu sangue te purifica, levanta. E você levanta e enxuga as lágrimas. Aí quando você olha, Jesus te abraça. E aí você olha, sua roupa que estava suja, tá branca, tá limpa. Você fala: que isso, Jesus? Mas Jesus fala: é meu sangue que te lavou. Cara, quando você entende isso, você não quer ficar no erro, você não aceita. Essa é a diferença, cara. Elinéia é o amor da minha vida. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Ela é o amor da minha vida. E eu já fui muito grosso com ela. Eu vou contar uma coisa pra vocês entenderem. Eu vou expor um erro meu para que vocês entendam como é que funciona a questão de salvação. Amo Eli. E eu tenho certeza que Eliné me ama. Existe amor, isso é indiscutível. Há amor. Uma vez ela brigou comigo e ela falou uma coisa muito besta, que eu não quero repetir. E eu fiquei tão ofendido que eu, para devolver a ofensa, a gente estava no primeiro ano de casado. Foi uma guerra esse primeiro ano. Graças a Deus a gente venceu em Jesus Cristo. Inclusive, daqui a pouco é meu aniversário de casório, dia 14. Ah, que interessante. Daqui uma hora. Esqueci o presente, para variar. Vou dar essa caneta com o coração e falar que foi isso que eu comprei. Não, mentira, vou ter que levar ela para comer japonês. Ai, Jesus Cristo. Nossa, eu esqueci. Lembrei agora. Enfim, a gente brigando. E ela falou uma besteira muito grande. E eu virei e falei assim: que moral que você tem para falar isso de mim? Você abortou. Eliné, com 20 anos de idade, mais ou menos, não conhecia Jesus, não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Ela realizou propositalmente um aborto. Fato do qual ela se arrepende do fundo da alma dela. E já choramos muito por isso, já oramos muito por isso. Isso está absolutamente perdoado no mar do esquecimento de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: pecado confessado é pecado esquecido. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo, por amor de mim, apago as suas transgressões, e dos seus pecados eu não me lembro mais.
2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo é novo. Miqueias no capítulo 7 diz assim no verso 18: que Deus é semelhante a ti, que pisa em cima dos nossos pecados, lança-os no fundo do mar do esquecimento, não se lembra deles. Esse é o nosso Deus. Deus que perdoa e esquece. Você chega para Deus e fala: Senhor, e aquilo? O Senhor fala: do que você está falando? Se meu sangue já lavou, já foi pro ralo, já está perdoado, está esquecido. E o diabo vem acusar: mas você fez. Romanos 8:1, não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção no tempo verbal, para os que estão. A confissão é a Deus. E ela chegou e falou, e eu falei assim: o aborto, você fez um aborto. Ele, né, na hora ela começou a chorar, e o meu coração ficou tão arrependido do que eu disse, que eu corri, abracei ela e falei: né, me perdoa, em nome de Jesus Cristo, me perdoa, porque eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter feito isso. E aí ela me perdoou e a gente continuou. Agora entenda a cena. Eu amo minha esposa me ama. Eu falei algo terrível, eu pequei gravemente contra ela. Eu acusei ela de um pecado que ela já havia se arrependido. Ela me perdoou. A reação não mudou, a relação, continuamos nos amando, continuamos amantes, continuamos amigos. Agora minha pergunta para você é a seguinte: já que ela me perdoou da grosseria que eu falei, então isso me dá o direito de ser grosso o quanto eu quiser? Afinal de contas, já que ela me perdoa quando eu sou grosso, então eu serei grosso constantemente, porque ela vai me perdoar mesmo. Se eu fizer isso, eu não a amo. Se eu fizer isso, meu amor é falso. Se eu fizer isso, eu não entendi nada do amor. Então, quando eu trago a questão de que não importa o pecado, havendo arrependimento, há um Jesus que me perdoa, porque há perdão. Se eu peco voluntariamente, pensando no perdão que é abundante e presente e nas misericórdias que se renovam, se eu permaneço voluntariamente, eu não entendi nada do amor de Deus. Eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo falso, eu estou sendo um hipócrita, eu não nasci de novo. O texto diz que aquele que nasceu de novo não permanece. Se permanece, não nasceu de novo. Mas aquele que nasceu de novo peca. Esse é o paradoxo. Você vai errar, você vai pecar, porque você ainda está na carne. Mas se você permanecer voluntariamente nesse erro, então você não nasceu de novo. Então você não tem comunhão com Deus. Porque não é possível que uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo permaneça voluntariamente no erro. Sou muito mais, tenho muito mais inclinação a ser amigo de uma prostituta arrependida do que daquele cara que mora na igreja e não admite seus erros. Essa é a diferença. Assim que você sabe que você é salvo. Como que eu sei que eu sou salvo? Primeiro, quando há arrependimento, quando há nojo. Ezequiel capítulo 36, verso 31. Vocês olharão para as vossas vidas antigas, vocês olharão para as vossas antigas práticas e vocês terão nojo. Nojo não significa que você não goste. Eu amo Elinéia, mulher da minha vida, mas eu continuo tendo que vigiar os meus olhos quanto às outras mulheres. Se eu vou na academia e tem aquela moça com um shortinho curto e com as pernas grossas, eu não posso ficar olhando, porque se eu ficar olhando, eu vou pensar besteira. Por quê? Porque eu casei, sou apaixonado pela minha esposa, adoro ao Senhor Jesus, sou cheio do Espírito Santo, mas eu não sou gay. A testosterona não converte, os hormônios não são gospels. Então eu tenho que, se eu olhar, se acontecer de olhar, eu tenho que automaticamente tirar os meus olhos e encher a minha mente das coisas do reino, porque imagina que a mente está vazia, aí você vê aquela cena ocupa o espaço. Se você tira os olhos, a cena não está nos olhos, mas ela ainda está na mente, ela está aqui. Então você precisa fazer o quê? Você precisa sobrepujá-la, você precisa trazer outra coisa no lugar. Eu tenho uma tática, eu canto louvores. Então quando eu tô lá e vejo uma mulher muito bonita, um exemplo, e aquilo vem na minha mente, e eu fico com aquela imagem na mente, para que eu não seja constrangido e dominado, eu trago louvor.
Então eu viro a cara. Se você for na academia comigo e você me ver cantando, saiba que eu estou ocupando a minha mente. E não é só por causa de mulher não, tá? Às vezes quando eu tô com raiva de alguém, às vezes quando eu tô preocupado com as contas, às vezes quando falta dinheiro pra pagar uma conta, eu fico pensando naquilo, e aquilo fica me dominando, eu fico pensando. Aí eu falo, Senhor, eu não posso ficar pensando em dinheiro, o Senhor vai suprir. Aí eu trago à minha mente as coisas do reino. Então, ocupar a mente com as coisas do reino é pra tudo. Aí eu tô lá, aí vem aquela mulher, eu falo, Deus me livre, é bazuca do inferno, né? Eu falo isso sempre, porque Efésios 6 diz que tem setas do diabo, tem coisa que não é seta, é um míssil nuclear. Você fala, Deus me livre, é o diabo. Aí você vira aí, ó, tampa a mente, ocupa a mente com louvor. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Aí você tá lá fazendo rosca direto, chorando, ah, meu Deus, mãe da cruz, eu só ranho, aí escorre o ranho pro bigode, aí aquele ranho salgado na goela. É maravilhoso, é assim que funciona, velho. É assim que funciona. Então existe a presença do pecado, existe o pecado, você vai cair, você vai tropeçar, mas você vai ter nojo, você vai se arrepender, você vai correr e confessar a Deus, e o sangue de Jesus te purifica. E não fique sentadinho lamentando, não fique lá, mas eu não mereço, eu sei que você não merece. Nunca foi por mérito, sempre foi por graça. Então levanta e anda, levanta e vai caminhar. Para de choro, para de drama. Chega. Drama não convence Jesus. Jesus não. Ah, sabe aquela criança no meio do shopping que cai? Eu quero Buzz Lightyear, eu quero o brinquedo do Buzz Lightyear, e fica girando. Ah! Parece um exorcista no meio do shopping. A mãe, para filhinho, mamãe compra filhinho. Mamãe compra, mamãe não tem dinheiro, mas passa em 10 vezes no cartão. Para de me envergonhar. Tem gente que acha que Deus é assim. Ai, calma filhinho, calma filhinho. Tem essa não, levanta e anda, levanta e anda. Miqueias 2:10, não é aqui o nosso lugar de descanso. Primeiro sinal, nojo do pecado. Segundo sinal, quando eu conheci a Linéia, eu fiquei muito encantado com ela. Ela, né, parecia uma versão gospel, de uma mistura de Luana Piovani com Jennifer Aniston e Rapunzel. Aí eu conheci ela pelo WhatsApp, inclusive eu postei agora no Instagram. Gente, por que vocês não me seguem? Por que vocês assistem o vídeo e não seguem? Não escreve, lá no YouTube não escreve? Por que vocês não mandam pra ninguém no WhatsApp? Vocês ficam mandando esses coach aí, manda uma palavra de Deus aí. Enfim, eu postei hoje lá do casamento da minha irmã. Quando eu conheci ele, né, eu queria conhecer ela mais, eu queria falar mais com ela, eu queria né, me envolver mais, ela era muito legal. Então, não tem como eu gostar de alguém, eu amar alguém e não querer me envolver em conhecer mais essa pessoa. Não faz sentido isso. Eu queria conhecer a Linéia, eu queria conversar com a Linéia, eu queria saber mais da vida dela, eu queria me envolver mais, eu queria ouvir a voz dela. Com Deus é assim. Como que você diz que ama a Deus? Como que você diz que é salvo e você não se interessa? Gente, eu quero ouvir todo dia, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir testemunho, eu quero ouvir louvor, eu quero conhecer, eu quero ler, eu quero aprender. Gente, eu quero aprender mais, eu quero crescer mais, Deus. Aí Deus fala assim, olha, já está muito bom enquanto você me conhece. Não tá bom não, quero mais. Eu quero mais. Quero ter muito dinheiro, quero abençoar muitas pessoas, quero cuidar de muitas obras, quero ter bastante gente assistindo, porque eu quero pregar o evangelho real para muita gente, quero dar minha vida para pregar o evangelho. Senhor, manda para onde for. Senhor, eu quero ter testemunho, quero ter ousadia, manda no colo a obra, Senhor, manda o que o Senhor quiser, tô aqui para servir. É isso que eu quero viver mais. Ah não, já tá bom, já tá muito bom. Não tá bom não, quero me envolver com o que eu puder, até que em breve a gente morre. Então eu quero viver o que eu puder enquanto eu estiver aqui nessa terra, para manifestar a glória dele. Não tá bom. Então, segundo sinal, você quer conhecer mais do seu Senhor, você quer se envolver mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Não por benefício próprio, não por egolatria, não por ganância, não por soberba, mas porque você quer manifestar o amor daquele que você ama. Terceiro sinal, você deixa de ter medo da morte e medo da volta de Cristo. Porque uma vez que a salvação é pela graça, uma vez que a salvação é pelo Espírito Santo, uma vez que não envolve obras, como eu acabei de dizer, não envolve obras, você vai errar. Mas se você ama, você não permanece no erro. Essa é a questão. Se você erra voluntariamente, é algo errado. Quando a pessoa ela tem medo de morrer, quando ela tem medo de Jesus voltar, ou quando ela tem dúvidas sobre, ai meu Deus, eu não sei se eu sou salvo. Você vê aquele tipo de gente que é assim, ó, Jesus hoje volta, porque hoje eu tô achando que eu tô bem, pode voltar. Mas no outro dia, Senhor, hoje não volta.
Porque hoje eu errei. Então, se o Senhor voltar, hoje eu vou pro inferno. Então não volta. Aí no outro dia, acorda cantando hino da harpa. Deus enviou. Pode voltar, Jesus, já estou purificado. Aí vai lá, comete uma besteira, Jesus, espera, dá um pause aí, anjo da trombeta, espera, que se o Senhor voltar hoje, eu tô lascado. Isso é ridículo. Não é assim que funciona. Então, se você entendeu que a salvação é pela graça, se você entendeu que morreu com Cristo, se você entendeu que o Espírito Santo habita no teu coração, se você entendeu que você está em processo de santificação, fui aperfeiçoado e estou sendo santificado rumo à glorificação, se você entendeu isso, rapaz, você não tem que ter medo de nada. 1 João capítulo 4, o verdadeiro amor lança fora o medo. Aleluia. Os 3 grandes sinais, tem vários outros, mas eu vou colocar esses 3. Nojo do pecado, desejo por conhecer Jesus cada vez mais, e eu não tenho mais o medo da volta, não ter medo da volta. Existem vários outros sinais, tá? Você vai se envolver mais com pessoas, você vai querer cuidar, você vai querer andar em bando, né? Não existe essa de eu e Jesus em casa, isso é muito triste. Você vai querer andar em bando, você vai querer estar com mais gente. Rapaz, que legal, primeira vez que o Instagram chega a 100 pessoas na live, glória a Deus. Uhul! 100 pessoas ouvindo sobre o Evangelho de Salvação, sem uma pregação de prosperidade, sem um Deus mandou dizer, sem uma revelação de CPF, graças a Deus. Pessoas interessadas. No Facebook tem pouco menos, 170, não, pouco mais, aliás, 170, enfim. Vai chegar em quantos Deus quiser. Tem muitos outros sinais. Quer ver outro sinal? Gentileza, sensibilidade, pessoas que se importam com a dor dos outros, pessoas que dão um bom dia, pessoas que amam, não porque as pessoas merecem. Muitas vezes as pessoas não merecem, mas porque o próprio Senhor Jesus, ele te constrange tanto, ele te amou tanto que você não sabe fazer diferente. Você dá bom dia, mas a pessoa é grossa, é problema dela, eu não sou. A pessoa é mal educada, é problema dele, eu não sou. Mas ele é fofoqueiro, problema dele, eu não sou. Eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou interceder, eu vou orar. Esse é o meu ponto, esse é o meu ponto, esse é o meu, essa é a ordem para mim. A ordem para mim é amar. Se o outro não entendeu isso, que Deus trate com ele, mas eu vou amar. Eu vou ser feliz. Eu vou rir. Vou manifestar alegria. Mas o mundo é ruim, horrível. Mas eu escolho ser feliz em Jesus. Mesmo sem ter respostas. Mesmo sem entender. Mesmo sem as pessoas merecerem. Mas por causa de Jesus. Eu não vou enrolar mais, porque já falei muito. Acho que já ficou muito claro. Quero orar por vocês. Quero falar para vocês que eu tô com a crônica, se alguém quiser receber, uma crônica nova. O meu e-mail é daniel.saad@uol.com.br. E eu também vou deixar aqui o meu CPF para quem quiser fazer parte da obra, porque a obra não para, existem contas. E se o Senhor tocar o coração, tá aí para quem quiser fazer parte, quem quiser abençoar. Por favor, me avisa, para que eu avise, né? Usar o imperativo correto, para que eu possa orar por vocês. Vamos orar, gente? Vamos clamar? Se algum de vocês que ouviu esse vídeo quiser hoje se acertar com Jesus, quiser hoje quase chorei agora. Se alguém de vocês hoje entendeu o chamado do Espírito Santo e quiser hoje, pode ser numa live simples dessa, se você quiser hoje mudar a sua vida, deixar Jesus mudar a sua vida, hoje é o dia. Eu vou orar por você, você vai aceitando aí, recebendo e confessando, tá bom? Santo Jesus, querido Deus, querido Pai, amado Senhor, Senhor poderoso, Senhor bom, Senhor amigo, Senhor que não precisava ter se revelado a nós, porque nós não temos nada para te dar. Nós não temos nada para te dar. Tudo que nós temos, o Senhor tem infinitamente mais. Nós temos vidas perturbadas, Pai, traumas, pecados, vícios, manias. É isso que a gente tem, Senhor. Se o Senhor aceita, nós temos um coração aqui, Pai, ferido, machucado, mas que eu creio que o Senhor consegue. Em nome de Jesus Cristo, na cruz o Senhor desfaz tudo. O Senhor mata a velha criatura. O Senhor joga tudo fora. Vai tudo é condenado. Na cruz, está morto. E uma nova criatura surge.
um coração novo, um espírito novo, uma alma lavada, um espírito vivificado, uma alegria, Senhor. A alegria que não está na casa nova, no carro novo, que são coisas maravilhosas, mas passa tão rápido, Senhor, e a sua presença fica para sempre. Senhor, que hoje, em nome de Jesus Cristo, alguma alma aflita, que não entendia a salvação, hoje vai entender, hoje entendeu, e agora está aí: Senhor, sou um pecador, mas estou arrependido. Quero de todo o meu coração a presença do Espírito. Quero de todo o meu coração, Jesus, te servir. De todo o meu coração eu rejeito maldições hereditárias, traumas, laços de alma. Dá o nome que quiser, qualquer obra do diabo, qualquer pecado. Todos eles, Senhor, junta tudo, Pai, e me purifica de todos eles, em nome de Jesus. Derramo sobre vocês o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, o penhor, a certeza da salvação. Estamos salvos em Jesus e somos santificados diariamente. Mas se o Senhor vier hoje, se a trombeta tocar hoje, se hoje for o nosso último fôlego de vida, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, pela fé no sacrifício e na misericórdia de Deus derramada sobre nós, estamos salvos, vida eterna, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus tenha feito morada no teu coração, que o Senhor Jesus tenha consolado o teu coração, e a obra não para, né? Se eu nunca encontrar vocês, fica aqui um abraço com muito amor, viu? Eu amo vocês, e o Senhor sabe como eu busco fazer o melhor que eu posso para carregar vocês junto comigo para a glória. Essa é a palavra. Levanta em nome de Jesus. Deus tem muito para fazer na sua vida. Levanta e anda em nome de Jesus. Quem quiser receber a crônica, daniel.saad@uol.com.br, e o CPF tá aí, quem quiser fazer parte da obra. Amo vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, gente.